Ela dizia que queria despertar, mas evitava ficar sozinha em silêncio. Ela dizia que queria consciência, mas não suportava olhar para o que sentia. Curioso, não é? Como alguém pode buscar iluminação enquanto corre de si mesma? Chamemos nossa personagem de Laura. Laura consumia conteúdo sobre espiritualidade todos os dias. Assistia vídeos sobre física quântica, falava sobre vibração, compartilhava frases de Jesus, discutia ego espiritual, citava Jung nas conversas. Ela sabia os termos, sabia as teorias, sabia as frases certas. Mas algo nela permanecia inquieto. E inquietação constante não combina com despertar verdadeiro. Ela dizia que queria se libertar, mas toda vez que um desconforto surgia, ela corria. Corria para o celular. Corria para distrações. Corria para explicações sofisticadas. Corria para mais conteúdo. E aqui começa a parte desconfortável. Nem toda busca espiritual é expansão. Às vezes, é fuga refinada. Jesus dizia algo simples: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas conhecer não é consumir informação. É encarar. E encarar dói. Laura percebia que sempre que surgia uma sensação de vazio, ela preenchia com estudo espiritual. Sempre que surgia medo, ela buscava técnicas. Sempre que surgia tristeza, ela procurava explicações energéticas, mas não permanecia, não atravessava, não sentia. E aqui entra a primeira revelação profunda. Talvez você não esteja buscando despertar. Talvez esteja tentando evitar sentir o que está dentro. A física quântica fala do observador que altera o fenômeno. Mas o que poucos entendem é que você só altera aquilo que tem coragem de observar. Se você não observa sua dor, ela continua vibrando. Se você não observa sua insegurança, ela continua moldando decisões. Se você não observa seu medo de rejeição, ele continua escolhendo suas relações. Laura falava sobre ego espiritual, mas não percebia que o próprio discurso era um escudo. Escudo contra o medo de não ser suficiente. Escudo contra a sensação de inadequação. Escudo contra a culpa antiga que nunca foi digerida. Jesus não ensinava fuga da dor. Ele ensinava a atravessar. Quando ele dizia, negue-se a si mesmo, talvez não estivesse falando de repressão. Talvez estivesse falando de abandonar a persona que você construiu para se proteger. Laura não queria perder a imagem de pessoa consciente. Ela queria manter essa imagem intacta. E imagem não é consciência. É identidade. E identidade é o território favorito do ego. A segunda verdade começa aqui. Despertar não é se sentir superior. É se tornar honesto. Laura percebia que sentia irritação quando alguém a criticava, mas rapidamente justificava dizendo que o outro estava em baixa vibração. Era elegante. Era sofisticado. Era espiritual, mas era fuga. Porque se alguém te afeta, há algo em você pedindo para ser visto. Jesus dizia, por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave no teu? Laura adorava citar essa frase, mas nunca aplicava quando se sentia atacada. E aqui entra algo que poucos querem ouvir. Você pode saber tudo sobre consciência e ainda assim estar fugindo de si mesmo. A mente é brilhante em criar teorias para evitar sentir emoções cruas. Ela prefere explicar a dor do que sentir a dor. Prefere analisar o medo do que atravessar o medo. Prefere estudar vibração do que admitir insegurança. Laura começou a perceber algo perturbador. Sempre que estava prestes a confrontar uma ferida interna, surgia uma nova busca espiritual, um novo método, uma nova técnica, um novo vídeo, um novo conceito, e isso a mantinha ocupada, mas não transformada, porque transformação exige permanência, e permanência exige coragem. Jesus falava do deserto. Deserto não é punição, é espaço sem distração, e talvez o maior medo da mente moderna seja o silêncio. Porque no silêncio você encontra o que tentou evitar. Laura dizia que queria paz, mas não suportava o vazio. E vazio é onde a identidade começa a dissolver. E quando a identidade dissolve, o ego entra em pânico. Mas o pânico é o portal. A física quântica fala de colapso de possibilidades. Quando você observa algo com clareza, ele muda.
Mas para observar com clareza, você precisa parar de fugir. E Laura ainda estava correndo. Correndo para conceitos, correndo para explicações, correndo para discursos. Mas começava a suspeitar que talvez estivesse correndo de algo muito mais simples. Ela tinha medo de sentir que não era suficiente. E despertar começa exatamente aí, quando você para de explicar e começa a sentir. Laura começou a perceber algo que a incomodava profundamente. Sempre que estava prestes a encarar um conflito interno, surgia uma distração espiritual. Era quase automático. Sentia solidão? Assistia a um vídeo sobre vibração elevada. Sentia ciúme? Buscava explicações sobre projeção energética. Sentia raiva? Repetia frases sobre consciência expandida. Sentia medo? Falava sobre física quântica e o poder do observador. Ela nunca ficava com a emoção crua. Ela a traduzia. E traduzir emoção não é o mesmo que atravessar emoção. Jesus nunca ensinou tradução emocional. Ele ensinou verdade. E verdade raramente é confortável. Quando ele dizia, a verdade vos libertará, não estava prometendo conforto imediato. Estava prometendo ruptura, porque a verdade rompe narrativas internas. E Laura tinha muitas narrativas. Narrativas sobre ser forte, narrativas sobre ser consciente, narrativas sobre estar acima das reações comuns. Mas quando alguém a ignorava, ela se sentia pequena. Quando alguém a rejeitava, ela se sentia insuficiente. Quando alguém a criticava, ela se sentia ameaçada. E aqui entra algo decisivo. Sentir não é o problema. Negar o que sente é. Laura confundia espiritualidade com estabilidade constante. Achava que despertar significava não se abalar. Mas Jesus chorou. Jesus se indignou. Jesus sentiu. A diferença não era a ausência de emoção. Era a ausência de fuga. Ele não mascarava o que sentia com discursos sofisticados. Ele permanecia. E permanecer é raro. A mente moderna foi treinada para escapar. Escapar com entretenimento. Escapar com produtividade. Escapar com informação. Escapar até com espiritualidade. Laura percebeu que sua busca por expansão era, em parte, uma busca por anestesia refinada. Ela queria entender tudo para não precisar sentir profundamente. Mas sentir profundamente é o portal. A física quântica fala de superposição. Múltiplos estados coexistindo até serem observados. Dentro dela coexistiam insegurança e confiança, medo e coragem, controle e entrega. Mas ela só queria observar a parte elevada. Ignorava o que considerava sombra. E sombra ignorada não desaparece. Ela influencia silenciosamente. Laura começou a perceber que sempre que tentava manter vibração alta, estava na verdade reprimindo vulnerabilidade. E repressão não eleva a frequência. Cria tensão. Tensão constante cria incoerência. E incoerência gera sofrimento. Jesus falava de hipocrisia não como insulto moral, mas como desconexão interna. Quando você diz uma coisa e sente outra, vive dividido. E divisão gera ruído. Laura vivia em ruído constante, externamente calma, internamente inquieta, externamente consciente, internamente insegura. E a pergunta começou a ecoar. Você está buscando despertar, ou está tentando escapar de si mesmo? Porque despertar não é melhorar sua imagem, é desmontá-la. E desmontar imagem dói. Ela começou a notar que sua necessidade de explicar tudo vinha do medo de parecer perdida. Ela não suportava não saber. Não suportava incerteza. Não suportava admitir confusão. Mas confusão é parte do processo. Jesus falava em nascer de novo. E nascer de novo exige atravessar o caos. Antes de haver clareza, a desconstrução. Antes de haver estabilidade, a desorientação. Laura queria iluminação sem desorientação. Queria expansão sem colapso. Queria consciência sem crise. Mas crise é parte da ruptura. E ruptura é parte do despertar. Ela começou a perceber que evitava conversas difíceis porque tinha medo de perder controle da narrativa. Evitar conflito é confortável, mas conflito evitado não desaparece. Ele se acumula.
E a acumulação cria ansiedade. A física quântica nos lembra que energia não desaparece, ela se transforma. Emoções não atravessadas também não desaparecem, elas mudam de forma, virando irritação súbita, virando cansaço inexplicável, virando tensão corporal. Laura começou a sentir no corpo o que evitava sentir na mente. E foi aí que algo mudou. Ela decidiu não estudar mais sobre aquilo. Decidiu viver. Quando sentiu insegurança, não correu para a explicação. Permaneceu. Quando sentiu medo, não buscou técnica. Respirou. Quando sentiu tristeza, não chamou de processo vibracional. Chamou de tristeza. E isso foi libertador, porque nomear honestamente desmonta a ilusão. Jesus dizia: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Isso é integridade emocional. Não é espiritualizar tudo. É ser direto com o que sente. Laura percebeu que parte do seu sofrimento vinha da tentativa constante de ser acima da experiência humana. Mas consciência não é escapar do humano. É integrar o humano. Ela começou a perceber que despertar não é uma escada vertical. É um mergulho. E mergulho não é elegante. É profundo. É escuro no começo. É incerto. Mas é real. A física quântica fala de campo unificado. Mas você só entra em unidade quando deixa de negar partes de si. Laura começou a integrar a parte que queria aprovação. A parte que tinha medo de rejeição. A parte que sentia ciúme. A parte que queria reconhecimento. E, curiosamente, quando integrou, essas partes perderam intensidade. Porque resistência alimenta. Aceitação dissolve. Ela começou a entender que talvez estivesse buscando despertar para não sentir inadequação. Mas inadequação sentida com consciência vira humildade. E humildade é estabilidade. Jesus nunca performou superioridade. Ele caminhava com presença. E presença não precisa provar nada. Laura começou a experimentar dias menos performáticos, menos tentando ser evoluída, mas sendo honesta. E honestidade é libertadora. Mas há algo ainda mais profundo. Quando você para de fugir de si, você começa a ver quem realmente é. E isso pode ser assustador, porque você descobre que parte do que chamava de espiritualidade era defesa. Parte do que chamava de busca era carência. Parte do que chamava de fé era medo sofisticado. Mas descobrir isso não é derrota, é início. Despertar não é adquirir algo novo, é deixar cair o que é falso. E falsidade não significa maldade, significa proteção antiga. Laura não era falsa, ela estava protegida. Protegida por conceitos, protegida por discursos, protegida por identidade espiritual. Mas identidade é máscara, e máscara pesa. Ela começou a viver mais leve, não porque resolveu tudo, mas porque não estava mais fugindo. E talvez essa seja a diferença entre buscar despertar e despertar de verdade. Buscar é acumular, despertar é soltar, buscar é correr, despertar é parar, buscar é explicar, despertar é sentir. Laura não virou outra pessoa, mas deixou de fugir da pessoa que era. E isso mudou tudo. Ainda resta uma camada final, porque depois que você para de fugir, você precisa aprender a viver sem armadura, e isso exige algo ainda mais profundo. Se este vídeo está fazendo sentido para você, deixe seu like. Escreva nos comentários qual parte mais ecoou em você, e envie para alguém que esteja buscando despertar. Seguimos. Laura achava que o mais difícil seria perceber que estava fugindo. Não era. O mais difícil começou depois, porque quando você para de correr, você fica exposto. Exposto às próprias emoções, exposto à própria insegurança, exposto à própria fragilidade. E fragilidade não é confortável. Ela passou dias sentindo algo estranho. Não era ansiedade como antes, mas também não era paz absoluta. Era vulnerabilidade. Sem o discurso sofisticado para se proteger, sem o eu já entendi isso para escapar, sem a explicação espiritual pronta para anestesiar o desconforto, ela estava crua. E crueza é rara. Jesus nunca foi um personagem blindado. Ele foi traído, questionado, incompreendido.
E não reagia tentando proteger reputação. Ele permanecia íntegro. E integridade não significa rigidez, significa coerência. Laura começou a perceber que sua antiga forma de viver era sustentada por defesa constante. Defesa contra julgamento. Defesa contra rejeição. Defesa contra a possibilidade de errar. Mas defesa constante é exaustiva. E exaustão espiritual não é falta de fé. É excesso de armadura. A física quântica fala de interferência de ondas. Quando há conflito entre frequências, surge distorção. Laura vivia em interferência interna. Parte dela queria ser vista como consciente. Parte dela tinha medo de ser comum. Parte dela queria amor. Parte dela tinha medo de depender. E essas partes brigavam silenciosamente. Agora, ao parar de fugir, essas partes começaram a aparecer. E ela não sabia o que fazer com elas. Antes, ela explicava. Agora, ela sentia. E sentir é imprevisível. Ela percebeu que sua necessidade de parecer forte vinha do medo de ser abandonada. Que sua busca por conhecimento vinha do medo de parecer ignorante. Que sua espiritualidade sofisticada escondia insegurança antiga. E isso não a fez pior, fez mais humana. Jesus falava do coração, não da performance. Ele dizia que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai do coração. Laura começou a entender que o coração dela estava cheio de medo antigo. Medo de não ser escolhida. Medo de não ser suficiente. Medo de falhar publicamente. E talvez o despertar verdadeiro comece quando você para de chamar medo de baixa vibração e começa a chamá-lo de medo. Simples, direto, sem misticismo. Ela começou a praticar algo novo. Quando se sentia insegura, dizia internamente: estou insegura. Sem tentar elevar, sem tentar reprogramar, sem tentar transformar rapidamente, apenas reconhecendo. E algo curioso aconteceu. Quando você reconhece honestamente, o medo perde intensidade, porque medo precisa de negação para crescer. Jesus dizia: a verdade vos libertará. Laura começou a entender que verdade não é discurso bonito, é reconhecimento cru, e reconhecimento gera integração. Ela começou a integrar partes que antes escondia. A parte que queria atenção, a parte que tinha inveja, a parte que sentia comparação, a parte que tinha raiva. E ao integrar, percebeu que essas partes não eram inimigas, eram feridas antigas pedindo acolhimento. E aqui está algo profundo. Despertar não é eliminar suas sombras, é iluminá-las. A física quântica fala que o observador altera o fenômeno. Quando você observa sua sombra sem julgamento, ela muda. Quando você observa sua insegurança sem fugir, ela suaviza. Quando você observa seu ego sem atacá-lo, ele relaxa. Laura começou a perceber que o ego não precisava ser destruído, precisava ser entendido. O ego foi construído para proteger. Mas quando você vive em proteção constante, você não vive. Você sobrevive. E sobreviver não é o mesmo que estar vivo. Ela percebeu que grande parte da sua ansiedade vinha da tentativa de prever rejeição antes que ela acontecesse. Era uma estratégia antiga. Se eu me preparar para o pior, não serei surpreendida. Mas isso a mantinha em tensão constante. E tensão constante altera o campo. A física quântica não fala de pensamento mágico, fala de estado. E estado de defesa constante cria experiências defensivas. Laura começou a experimentar algo novo. Quando alguém não respondia a mensagem, ela não criava narrativa. Quando alguém discordava, ela não se sentia ameaçada. Quando algo dava errado, ela não via como confirmação de incapacidade. E isso não veio de técnica, veio de presença. Presença é a capacidade de ficar. Ficar com a emoção, ficar com a incerteza, ficar com o silêncio. Jesus passava tempo no deserto. O deserto não é lugar confortável, é ausência de distração. Laura começou a criar pequenos desertos diários, momentos sem celular, sem explicação, sem tentativa de melhorar nada, apenas observando. E nesses momentos percebeu algo transformador. Ela não precisava ser diferente para ser inteira.
Ela não precisava provar nada para merecer existir. Ela não precisava controlar tudo para estar segura. E essa percepção mudou a base da sua vida. Não mudou as circunstâncias imediatamente, mas mudou a forma como ela atravessava as circunstâncias. E quando a forma muda, o resultado muda. Ela começou a falar com menos defensividade, a trabalhar com menos tensão, a amar com menos controle. E o curioso? As pessoas começaram a responder diferente, não porque ela manipulou energia, mas porque não estava mais emitindo medo constante. E talvez aqui esteja a linha invisível entre buscar despertar e despertar de verdade. Buscar é tentar se tornar melhor. Despertar é aceitar quem você é e agir a partir disso. Buscar é performance. Despertar é presença. Laura não se tornou perfeita, mas se tornou coerente. E coerência é estabilidade vibracional. Quando mente, emoção e ação caminham juntas, há paz, não euforia. Paz. E paz não é ausência de desafio, é ausência de guerra interna. Ela começou a perceber que sua antiga busca espiritual era, em parte, uma fuga sofisticada da própria humanidade. Agora estava aprendendo a viver humana e consciente ao mesmo tempo. E isso é maturidade espiritual. Ainda resta a camada final, porque viver sem armadura exige coragem contínua. E coragem não é ausência de medo, é decisão de não ser governado por ele. Laura acreditava que despertar seria um evento, uma experiência mística, um ponto de chegada, um momento claro de agora eu entendi. Mas não foi assim. Não houve luz dramática, não houve revelação celestial, não houve mudança radical externa, houve algo muito mais sutil. Ela parou de lutar contra si mesma. E talvez essa seja a parte que menos vende, mas é a que mais transforma. Durante anos, Laura tentou se tornar alguém melhor, mais consciente, mais equilibrada, mais elevada. Mas toda vez que tentava se tornar melhor, partia da premissa de que quem ela era não era suficiente. E essa premissa gerava tensão constante. Ela vivia tentando alcançar uma versão ideal, uma versão que nunca era totalmente atingida. E quando não atingia, sentia culpa, sentia inadequação, sentia fracasso silencioso. Mas quando ela parou de fugir, algo mudou. Ela percebeu que despertar não é melhorar sua imagem, é desmontar a necessidade de ter uma imagem. Jesus não ensinava como parecer santo. Ele ensinava como ser íntegro. E integridade é quando você não precisa dividir quem é em partes aceitáveis e inaceitáveis. Laura começou a viver com menos esforço interno. Quando sentia insegurança, não tentava parecer confiante. Quando sentia medo, não tentava espiritualizar. Quando sentia tristeza, não corria para explicações energéticas. Ela sentia. E sentir com consciência não enfraquece, fortalece. Porque você deixa de ser controlado pela emoção. Você passa a ser testemunha dela. A física quântica fala do observador que altera o fenômeno. Mas antes de alterar qualquer realidade externa, você precisa se tornar observador interno. E isso exige coragem. Coragem para ver que talvez sua busca por despertar era, na verdade, medo de enfrentar suas próprias fragilidades. Coragem para perceber que parte da sua espiritualidade era defesa. Coragem para admitir que você queria ser especial. E não apenas consciente. Laura descobriu algo importante. Quando você para de fugir de si, a necessidade de provar algo diminui. E quando a necessidade de provar diminui, a tensão cai. E quando a tensão cai, o campo responde diferente. Ela não começou a atrair milagres mágicos, mas começou a viver com mais clareza. As decisões ficaram mais simples, os conflitos menos dramáticos, os relacionamentos mais honestos, porque ela não estava mais reagindo a partir de medo constante. Ela estava respondendo a partir de presença. Jesus dizia: "Seja feita a tua vontade." Laura sempre interpretou isso como submissão externa. Agora entendia como rendição interna. Não rendição de desistência, mas rendição de controle excessivo, rendição de identidade rígida, rendição da compulsão de prever tudo. E isso é profundamente libertador. Porque o maior peso que carregamos não são os problemas,
é a tentativa constante de controlá-los. Laura começou a perceber que a paz que buscava não estava na resolução perfeita das circunstâncias. Estava na forma como ela atravessava as circunstâncias. E atravessar com consciência muda a experiência. Não elimina o desafio, mas elimina o sofrimento desnecessário. Ela começou a entender que despertar não é acumular conhecimento, é soltar camadas. Camadas de defesa, camadas de orgulho, camadas de comparação, camadas de expectativa. E sob essas camadas havia algo muito mais simples: presença. Presença não é espetáculo, é silêncio interno, é clareza, é coerência. Quando mente e emoção não brigam, quando você não precisa convencer ninguém, nem a si mesmo. E talvez aqui esteja a verdade mais desconfortável. Você pode estar buscando despertar há anos e ainda estar fugindo. Fugindo do medo de não ser suficiente. Fugindo da vergonha antiga. Fugindo da vulnerabilidade. Fugindo do silêncio. Mas despertar começa quando você para de correr. Quando você aceita que não precisa se tornar alguém diferente para ser digno. Quando você entende que espiritualidade não é fugir da humanidade, é integrá-la. Jesus não prometeu que o mundo seria fácil. Prometeu liberdade interior. E liberdade interior não nasce da fuga. Nasce da verdade. A física quântica não promete controle absoluto da realidade. Mostra que o estado influencia o campo. E estado não é discurso, é coerência. Laura não virou outra pessoa, mas deixou de lutar contra quem era. E isso alterou tudo. Porque quando você para de fugir de si mesmo, o mundo deixa de parecer inimigo. Quando você para de tentar provar valor, você descobre valor. Quando você para de buscar despertar como status, você começa a viver consciência como prática. E prática é diária. É no trânsito. É na crítica. É no erro. É na frustração. É na solidão. É na dúvida. É ali que se vê se você está fugindo ou permanecendo. Laura aprendeu algo simples. Despertar não é sair do mundo. É sair da ilusão interna. E ilusão interna é a crença de que você precisa ser diferente para ser inteiro. Se este roteiro fez você se perguntar algo sobre si mesmo, talvez essa pergunta seja mais importante que qualquer resposta. Porque consciência começa quando você se questiona e termina quando você para de fugir. Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido. Você não precisa buscar tanto, precisa observar mais. Não precisa acumular mais conceitos, precisa viver com mais presença. E talvez a pergunta que permanece seja essa: você está buscando despertar? Ou está pronto para parar de fugir? Se essa reflexão expandiu sua percepção, continue acompanhando o canal Expansão da Mente Consciente. Aqui não falamos de espiritualidade como performance. Falamos de consciência aplicada, de Jesus vivido no cotidiano, de física quântica traduzida para a mente humana, e de autoconhecimento que não mascara, mas revela. Porque revelar é o primeiro passo, e permanecer é o segundo. E talvez agora você esteja pronto para ambos. Se fez sentido para você, deixe seu like, escreva nos comentários qual parte mais ecoou em você. E envie para alguém que esteja buscando despertar. Até o próximo vídeo.